Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à passagem de ano ao ano novo. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja assim tudo bem neste finalzinho de 2023 e entrando em 2024. Espero que estejamos assim bem na medida do possível do que foi esse ano, né? Pois é. E não se esqueçam de deixar o último like, não sei se vai ser o último não, mas no último vídeo do ano talvez aqui, não sei, mas não se esqueçam de deixar o like e também não se esqueçam da lojaassombrada.com.br, ok? Vamos ver essas histórias que aconteceram aí em algum ano novo? Vamos ver. E se vocês tiverem histórias aí deste ano novo, conta aí pra gente depois, tá? Todos os nomes trocados, ok? Nomes fictícios. E o primeiro relato é este: Minha amiga veio se despedir. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Me chamo Fulana, tenho 30 anos e este é o meu primeiro relato. Vou ser bem breve. Eu era uma menina que morava em um bairro pobre na periferia, em uma metrópole bem conhecida. Naquela época, nossa rotina era simples, mas cheia de momentos especiais. Brincávamos pelas ruas do bairro até anoitecer, inventando nossas próprias brincadeiras e histórias. A sereia era aquela amiga que... Ah, sereia é o nome da amiga. A sereia era aquela amiga que sempre buscava se encaixar, mas que muitas vezes se sentia à parte por conta de sua condição de adotada. Era perceptível como essa situação a afetava, especialmente quando os irmãos faziam questão de apontar a sua diferença, exacerbando-a sempre que algo não corria como esperado. Lembro-me vividamente dos dias em que ela era punida por um incidente tão comum na infância como fazer xixi na cama. O castigo que recebia, sendo isolada dos demais, era algo que nos entristecia profundamente. Aquela construção nos fundos da casa se tornava um lugar de solidão para ela, enquanto nós brincávamos sem perceber o quão difícil era para ela ser alvo de tal tratamento. O fatídico acontecimento que nos marcou profundamente foi a tragédia que envolveu a sereia no final daquele ano. Estávamos todos em nossos próprios afazeres durante aquela semana de Réveillon e ela partiu com a família para um rancho. A expectativa de seu aniversário, que chegaria no início de janeiro, se transformou em algo trágico quando o sobrinho dela, um menino da mesma idade... o sobrinho dela? Um menino da mesma idade se afogou em um rio próximo. A correnteza o arrastou e foi a sereia quem se lançou para tentar salvá-lo. Ela conseguiu resgatar o menino, mas as águas implacáveis a levaram para longe de nós. Ela pulou para salvar o menino, conseguiu salvar o menino, mas foi levada. Aquela perda foi como um choque, uma ferida que deixou uma cicatriz profunda em todos nós. A sensação de que um pedaço de nossa infância havia sido arrancado era avassaladora. A dor era palpável, e todos compareceram ao velório e ao sepultamento para prestar as últimas homenagens, exceto eu, que estava em outro lugar naquele momento. Quando retornei à minha cidade, fui recebida com a notícia devastadora da partida de Sereia. Minha tristeza foi intensa. Era difícil acreditar que alguém tão necessitado de amor como ela tinha sido tirado de nossas vidas de maneira tão repentina e trágica. E então veio o meu próprio aniversário no início de janeiro, mas decidimos não comemorar. A vila inteira estava imersa em um silêncio triste, lembrando do dia que seria o aniversário dela, em completo luto. Passados alguns dias, minha madrinha me convidou para dormir em sua casa, e foi lá que algo extraordinário aconteceu. Durante a noite, tive um sonho tão real com a sereia. Ela apareceu cercada por todos os nossos amigos, parecendo mais viva do que nunca. Ela se aproximou de mim e disse algo que ficou gravado na minha mente. Fulana, eu vim te dar tchau. Você foi a única que não foi me ver. Não me disse tchau. E olha, foi um momento surreal. Eu podia sentir o abraço gelado dela e ao beijar a minha testa eu acordei sobressaltada, com a sensação de que a minha testa estava realmente molhada.
A partir desse instante, algo mudou profundamente dentro de mim. Despertei para uma sensibilidade espiritual que antes eu não conhecia. Desde então, tenho vivenciado experiências que vão além do comum, como se um novo mundo se abrisse diante de mim. E essa história tão marcante é apenas um fragmento do que passei a entender sobre a vida e a espiritualidade desde então. Um beijo para você, muito obrigada. Então teve essa tragédia aí no ano novo, onde o menino se afogou, ela saltou lá para salvar o menino, conseguiu salvá-lo, mas ela é quem foi. Gente, da mesma idade. Que triste, mas que interessante. Ela foi a única a não comparecer, pois se você não foi, eu venho te dar tchau. Olha só. Bom, próximo relato. A velha no meu guarda-roupa. É o moço que nos conta. Como vão, Ana e assombrados? Estou mandando mais um relato, pessoal. Minha família sempre teve esse lado espiritual bem presente. Comigo não é diferente. Quando eu era criança, grande parte da família do meu pai vinha de uma cidade do interior para passar a virada do ano na minha casa. Com uns 6 anos, adorava toda aquela agitação. Brincar com primos e primas, e de noite, com a casa cheia, espalhávamos colchões por todos os cantos, até na cozinha. Dormíamos todos amontoados, e eu cedia a minha cama para minha avó e sua neta. Num certo ano, fui acordado por minha avó passando sobre mim. Ainda escuro, ela sempre acordava cedo para suas orações. Fiquei acordado e algo estranho aconteceu. Estava acomodado num canto do colchão, perto da tomada do quarto. Mesmo depois da passagem da minha avó, uma pequena claridade na tomada me chamou a atenção. Pensei, não acredito que isso vai dar curto. A fiação antiga e cheia de remendos em casa frequentemente causava curtos e pequenas explosões, mas não foi o caso. Aquilo saiu vagarosamente da tomada em direção ao meu rosto. Eu fiquei paralisado. Era como um rastilho de pólvora no ar, de um branco azulado intenso, mas as faíscas não queimavam nada. Quando chegou bem perto do meu rosto, explodiu sem fazer som, formando uma luz que me cegou por alguns segundos e desapareceu completamente. Não queimou nada, nem o meu rosto, nem o colchão, nem o cobertor, não deixou nenhum vestígio. Como podem imaginar, ninguém acreditou em mim. Tempos depois, colocaram guarda-roupas naquela parede, quase cobrindo aquela tomada. Da cabeceira da minha cama, eu tinha uma boa visão desse guarda-roupas. Sempre verificávamos se as portas estavam fechadas, pois a minha mãe dizia que não é bom dormir com a porta do guarda-roupa aberta. E realmente eu já ouvi isso. Nem com gaveta meio aberta, nem com porta aberta, nem com roupa caindo para fora do guarda-roupa ou das gavetas. Bom, naquela noite as portas estavam fechadas, ficava perto dos meus pés e eu não conseguiria dormir com o risco de algo sair e pegar o meu pé, né? Mas infelizmente a tática da minha mãe não funcionou tão bem assim. Devia ser no meio da madrugada quando eu acordei, incomodado com a posição em que eu dormia. Me virei, ajeitei o cobertor e vi a porta do guarda-roupa aberta. A mesma, perto da tomada. Dentro do guarda-roupa havia uma velha senhora de mais ou menos meio metro de altura, com o véu sobre o rosto, um vestido branco e surrado. Era como uma luz, não uma visão nítida, mas era meio translúcida, e com a mão esquerda esticada como se me chamasse. Mamma mia! Apoiei o cotovelo na cama, ergui a cabeça para ver melhor e sim, estava ali mesmo. Apoiei o eu tô lendo aqui de novo. Aquilo estava ali mesmo. Aí eu decidi fazer algo que 99,99% das pessoas não fariam. Eu disse, saia daqui, eu não quero nada com você. Virei pro lado oposto e dormi imediatamente. Rapaz. Quando acordei na manhã seguinte, a porta estava fechada novamente. Foi uma noite bem estranha. E essa é a história. Espero que tenham gostado. Menino, eu não sei o que eu faria.
Só imaginar a cena de ver uma velha dentro do guarda-roupa. Não sei, eu paralisar, eu já pensaria como que eu vou sair correndo daqui se estou paralisada, né? Porque assim, mas o correto seria isso mesmo. O correto seria falar, olha, com licença, dá licença, está dentro do meu guarda-roupa, eu estou tentando dormir, descansar, o seu lugar não é aqui, tá? Farei uma oração para você, se caso, né, precise, e boa noite. Mas, gente do céu, será que o que ele não viu ali foi ali no astral? Ele não foi no físico. Sabe aquela coisa quando parece que você acordou, mas realmente você acordou, só que, tipo, numa viagem astral, você acordou do lado de lá. E aí, por isso que foi tão fácil dormir de novo depois de um negócio desse. Talvez por isso ele tenha tido tanta coragem pra fazer isso. E será? E tem alguma coisa a ver com a tomada que ele viu já da primeira vez, essa luz sair da tomada? Mas, gente do céu, o que teria a ver uma tomada com assombração? No mesmo lugar, será que ali se tornou um point, né? Coincidentemente no local da tomada, não sei, ou sabe-se lá por que tenha criado algum tipo de portal naquela parede, naquele local da tomada, e aí coisas também vinham pelo guarda-roupa, mas talvez essa tenha sido a única coisa que aconteceu ali naquele guarda-roupas ou naquele canto. Gente, não sei. Deixem as opiniões com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato, que é o Saci na janela. Saci no ano novo. Vamos ver, uma moça que nos conta. Olá, Ana, e a todos os apaixonados pelo mundo dos mistérios. Me chamo Fulana, mas adoraria ser chamada de Fulanita. Seria uma honra. Tenho 15 anos e estou aqui para compartilhar um relato fascinante com vocês. Eu estava na casa de uma tia-avó para passar o ano novo. Observação importante aqui. Essa tia era da Umbanda e da Quimbanda. Num certo dia, numa tarde monótona e cinzenta, eu e minha tia estávamos sozinhas em casa, pois meu pai havia saído para resolver alguns problemas, e nessa tardezinha decidi tomar um banho. E por coincidência, lembrei que na noite anterior havia escutado a minha tia falando sozinha. Ela dizia algo como: sai daqui, diabinho, esse não é o seu lugar. Fiquei intrigada e perguntei sobre o que ela estava falando. Ela me respondeu que era sobre um ser pequeno, mas que não podia mencionar o nome. Essa situação me deixou pensativa, mas acabei indo dormir. No dia seguinte, após tomar o meu banho, fui pentear meus cabelos e me arrumar para ajudá-la nos preparativos para o ano novo. Enquanto penteava os cabelos, me olhando ali no espelho, que refletia a janela, Ana, comecei a notar umas luzes rápidas passando pela janela. Ignorei e continuei a me arrumar, quando de repente uma luz maior, branca e mais intensa passou rapidamente. Decidi então olhar para fora da janela. No cantinho do quintal, onde eu conseguia ver, havia uma portinha onde ela costumava fazer ali os seus rituais com os orixás, os santos. E então, Ana, você não vai acreditar no que eu presenciei. Tinha um saci dançando do lado da portinha. Dançando? Era um ser pequeno, moreno, com a aparência de um adolescente. E, curiosamente, faltava-lhe uma perna. Ele sorria para mim e eu, completamente atônita, fiquei apenas observando. Até que lembrei da minha tia expulsando aquele ser que havia aparecido na noite anterior. Decidi conversar com ela e, surpreendentemente, ela confirmou. Ah, ele tá aqui novamente. E dançando. Levantou-se da cadeira na cozinha, dirigiu-se à janela e ordenou que o saci fosse embora, pois aquele não era o lugar dele. E foi nesse momento que ele se transformou em fumaça e desapareceu. Eu nunca mais o vi por lá. Ana, o que eu presenciei foi 100% real. E minha tia também testemunhou tudo. Rapaz, o sacizinho lá, ó, na perninha só, dançando, tipo, né? Só nas traquinagens. E o que será que ele tinha feito? Será que ele já tinha feito alguma traquinagem lá que a tia mandou ele embora?
que ele estava fazendo ali na porta, do lado de onde ela fazia? Por que ele veio? Que ali? Porque ela mexia com fazia ali algumas coisas, isso atraiu o Saci, ou por que ele estava ali? Era Ano Novo. Vamos para o próximo relato. A chácara. Final de ano, muita gente vai para chácaras. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e o relato que vou contar hoje aconteceu comigo. Tudo começou na virada do ano de 2017 para 2018. Sempre fui muito ligada à minha tia. Cresci junto com os meus primos, que são como os meus irmãos, e estávamos na semana da virada do ano. E como de costume, o meu namorado, Rafael, e eu iríamos para a chácara da minha tia. Chegamos lá no dia 31 e começamos a preparar várias comidas e sobremesas. Nas datas comemorativas da minha família, sempre rolava um verdadeiro banquete. E, é claro, deixávamos a sacolinha pronta para levarmos para casa no final de tudo. Comemos, bebemos bastante refrigerante e de barriga cheia fomos dormir. No dia 1º de 2018, 1º de janeiro de 2018, acordamos, tomamos café e durante o almoço, em uma conversa com a minha tia, decidimos ficar uma semana lá para fazer companhia, e matar a saudade. Tudo corria bem, eu, Rafael e meus primos jogamos banco imobiliário a tarde toda. E na noite do dia 1º, minha tia teria uma vigília na igreja que frequenta. Ela já havia nos avisado que chegando 5 da tarde ela ia se arrumar. Todos que estavam lá também já se arrumariam para sair junto. Dado o horário combinado, todos se foram, restando na casa eu, Rafael, Marina, que é a esposa do meu primo mais velho, e sua filha Manu. Continuamos jogando banco imobiliário, como já estávamos fazendo. As janelas estavam fechadas, mas as cortinas abertas. Por se tratar de uma chácara, quando escurece, tudo fica muito escuro. E lá não havia iluminação ao redor da casa, nem mesmo no caminho até o portão. Minha tia sempre foi muito ligada aos animais. Cuidava dos bichinhos de rua, sabe? Dando medicamento, comida. E sempre procurava um lar para eles. Quando não os adotava, E por ter um grande coração, a casa dela abrigava mais de 10 gatos e 5 cachorros. Todos muito bem cuidados. Com a mudança para a chácara, isso aumentou, pois havia mais espaço para acolher os animaizinhos. Ao entardecer, com pouca luz na parte de fora, os cachorros ficaram agitados, correndo ao redor da casa, indo até o portão e voltando repetidas vezes. Dentro de casa estavam 2 cachorras. Uma dormia tranquilamente enquanto a outra chorava intensamente, apegada ali ao meu primo mais novo. Como ele havia ido embora com meu outro primo, imaginamos que o choro se tratava de saudades. Ela era muito apegada a ele e ele tinha ido embora, então ela estava chorando. Bom, na tentativa falha de distraí-la, demos comida, mas ela pegava o pedaço de carne, se deliciava embaixo da cadeira e logo retornava ao seu lamento. Estávamos achando tudo isso muito estranho. Sei lá, tinha um clima pesado que pairava no ambiente, mas ninguém ousava falar nisso. Entretidos com o jogo, as horas foram passando, já era noite e os cachorros permaneciam no mesmo ciclo repetitivo ali. Em dado momento, pedimos para que o Rafael fosse à cozinha buscar um refrigerante. A Manu já estava dormindo e eu e a Marina aguardávamos o retorno do Rafael. Quando ele chegou até nós, pude observar que ele estava assustado. Como o clima já estava pesado, eu não quis nem perguntar o que tinha acontecido. A cachorra que chorava estava agitada, raspando a porta. Imaginei que ela quisesse sair, então eu a soltei. Ela saiu, mas logo deu cabeçadas na porta para voltar. A porta chegava a balançar com os movimentos, com as cabeçadas que ela dava. Abrimos rapidamente a porta e ela entrou chorando, desesperada. Tentamos acalmá-la, mas nada adiantava. Quando já era por volta das 10 da noite, a Marina pediu que fôssemos esquentar o jantar enquanto ela ia ver se a Manu estava bem e tomar um banho também. Pediu ao Rafael que lavasse a louça enquanto eu esquentava a comida, e assim fizemos. Rafael estava lavando a louça e eu esquentando a comida na bancada da cozinha. Enquanto eu mexia na comida, me virei e vi uma senhora mexendo nas sacolas do lado da geladeira.
Ela era baixa, de cabelos loiros claros e grisalhos, cabelo curto, com um casaco fino, cinza claro, que ia até a altura da panturrilha. Ela estava com os braços levemente levantados, como quem estava organizando as sacolas no saquinho do supermercado, sabe? Ao vê-la, paralisei. Aquilo era muito real. Eu sempre vi, assim, algumas coisas sobrenaturais, mas geralmente eram apenas vultos. Aquilo era diferente. Era como se estivesse em um novo nível de experiência sobrenatural. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar em duas possibilidades. Ou eu estava louca, ou realmente eu estava vendo um espírito. Pensei em olhar para o Rafael. Se ele estivesse olhando para ela, talvez eu não estivesse louca. No entanto, ao virar a cabeça em direção ao Rafael, ele estava completamente concentrado lavando os pratos. Quando olhei novamente na direção da senhora, ela já não estava mais lá. Terminei rapidamente de esquentar a comida e o Rafael terminou de lavar a louça. Fomos nos sentar na sala para esperar a Marina. Quando me sentei, pensei em não falar nada. Mas eu não consegui me conter. Olhei para o Rafael e pedi para ele me compreender. Pois eu poderia parecer louca, mas tinha realmente visto alguma coisa. Contei sobre a senhora e expliquei como ela era. Para minha surpresa, o Rafael disse que viu a mesma senhora quando estava voltando com o refrigerante. Ao olhar para o reflexo da janela, ele viu a senhora sentada na cadeira do meu lado, virada para mim. Aí meu coração se acalmou um pouco, mas ainda sentia medo, né? Antes que eu pudesse terminar de falar para Marina, ouvimos um barulho de algo caindo no chão. Pensamos que era Manu, mas ao verificarmos, ela estava dormindo. Marina voltou, contamos tudo e comentamos sobre o clima pesado que estávamos sentindo. Sem saber o que fazer, com medo e desesperados, começamos a ligar para minha tia, mas foi em vão. O celular dela estava em casa e o meu tio não atendia. Ficamos sentados esperando que voltassem. Passou 11 horas, meia-noite e nada. Finalmente, por volta desse horário aí, eles chegaram, depois da meia-noite. Começamos a contar tudo o que aconteceu. Os cães, o barulho, a senhora e aquele clima pesado. Minha tia, cansada, apenas nos pediu para irmos dormir. Contou que sentiu também uma sensação ruim na igreja, mas já havia orado para que nada nos ocorresse. Rafael, eu e Marina dormimos todos no mesmo quarto. Marina em uma cama de casal com a Manu, eu em uma cama de solteiro e Rafael em um colchão de solteiro do meu lado. Um colchão de solteiro havia sobrado e estava encostado na parede. Só que quem disse que eu conseguia dormir? Rafael estava capotado. Manu se mexia bastante, mas estava dormindo. E Marina, assim como eu, imóvel na cama. Quando peguei no sono, escutei o colchão caindo. Meus olhos não queriam se abrir. Talvez, se o espírito não me visse acordada, pensaria que eu não tinha visto e iria embora. Que ingênua! Ao fundo, ouvi Marina me chamar baixinho. Sentei na cama e perguntei o que havia acontecido. Com medo, ela disse que não estava conseguindo dormir e que, ao se virar, viu o colchão caindo. A princípio, poderia ter escorregado e caído normalmente, certo? Errado. Ele virou como se algo o tivesse empurrado. A cachorra que antes chorava começou novamente a cabecear a porta. No momento em que o barulho estrondoso da porta ecoou pela sala, minha tia abriu a porta do quarto com toda a força que podia e nos pediu para orarmos. Minha tia, como boa irmã do reteté, saiu pela casa orando em alto tom. Enquanto isso, era possível escutar passos correndo ao redor da casa. E todos nós tremíamos de medo. Ela foi lá fora, continuando a orar, e mais tarde voltou. Aos poucos, sentimos uma paz. E aí todos conseguimos dormir. O que era para ser uma semana se tornou um dia. Rafael disse que sua mãe ligou e precisava que ele fosse para casa. Eu, como uma boa namorada, sabia que era mentira. E que no fundo ele estava com medo, querendo ir embora. Pela manhã, minha tia perguntou sobre tudo o que havia acontecido, pedindo detalhes completos. Relatei a ela e, para minha surpresa, ela afirmou conhecer essa senhora e entender por que ela estava lá.
Se eu perguntei? Não. Todos queríamos saber, mas eu não tive coragem de questionar. Mas, gente, como assim? O meu primo mais velho alegou ser uma farsa, que nós não havíamos visto ninguém e que aquilo não existia. Se é real ou não, eu sei o que eu vi e vivenciei naquela noite. Obrigada, Ana, por compartilhar o meu relato. Sinto-me lisonjeada por ter a minha história aqui no canal. Nós é que agradecemos. Um beijo pra você. E agora a gente também vai ficar curioso agora. O que era aquela mulher lá? Por que ela tava lá? O que ela queria? Por que o clima era pesado com essa assombração aí? Eu, hein? Aí era pra passar uma semana de ano novo, todo mundo foi embora no dia seguinte. Pode ficar aí, dona Assombração. Bom ano pra senhora. Tchau. Próximo relato. Meu pai veio me visitar no ano novo. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Esse é o primeiro relato que envio. Me chamo Ciclana. Tinha 22 anos na época do ocorrido. E foi o primeiro ano novo que convidei os meus melhores amigos para passar a virada de ano na casa da minha mãe. Ou, no caso, na casa que era do meu pai antes dele partir. Foi a única coisa que ficou de herança para mim e para minha irmã. Estávamos eu, minha mãe, minha irmã Maria e a Aline, melhor amiga da minha mãe, meu melhor amigo Jonathan com seu namorado João, minha melhor amiga Nicole e seu namorado Nicolas, e tudo estava correndo como qualquer outra festa de fim de ano. Até que minha amiga Nicole pediu para eu ir com ela comprar uma garrafa de vinho em uma adega próxima à minha casa. Saímos todos, ficando em casa somente minha mãe e a amiga dela. Fomos e não demoramos mais do que 20 minutos. Depois disso, ouvimos um pouco de música, bebemos, brincamos, dançamos e jantamos. A casa da minha mãe fica numa espécie de vilinha, parecida com a do seriado do Chaves, sendo a última casa do lugar. Quando deu meia-noite, fomos todos para a rua ver a queima de fogos, estouramos algumas garrafas de espumante e voltamos para a casa da minha mãe. Minha irmã, minha mãe e a amiga dela ficaram um pouco mais na rua conversando com as vizinhas. Eu e meus amigos subimos porque o Nicolas queria comer mais um pouco. Entramos, sentamos na mesa da cozinha e estávamos conversando. Enquanto todos estavam sentados à mesa, eu estava de frente para a porta da cozinha, que leva a um corredorzinho que dá no portão. Atravessando a vila para sair para a rua, foi quando... que leva um corredorzinho que dá no portão, atravessando a vila para sair para a rua, acho que é isso. Foi quando vi o meu longboard, que é um tipo de skate, passando pela porta. Nesse corredorzinho que leva à porta é uma subida, e ele não estava descendo. O skate estava subindo. Subiu e desceu. E na primeira vez, só eu vi e fiz com que todos olhassem em direção à porta. Então ele subiu de novo e desceu. O Jonathan correu e fechou a porta. Todos ficamos nos olhando assim, assustados. Minha mãe abriu a porta depois de alguns minutos e perguntou por que estava fechada, já que estava muito calor. Contamos o que aconteceu e perguntamos se haviam feito alguma brincadeira conosco. Mas as 3 disseram que não. Pouco tempo depois, os meus amigos foram embora. A amiga da minha mãe, que estava na cozinha, me chamou e disse: "Filha, não fique com medo do que aconteceu hoje. Foi só o seu pai fazendo mais uma brincadeira para mostrar que ele continua com você." Naquele momento, Ana, eu senti uma paz tão grande que eu comecei a chorar. O meu pai sempre foi muito brincalhão e amava pregar peças e dar sustos, e eu sempre fui muito próxima a ele. Quando me acalmei, minha mãe disse que quando eu fui comprar o vinho com os meus amigos, ela e a amiga dela viram o meu pai entrando pela porta da cozinha, assim pelo canto do olho. Mesmo levando um baita susto, eu sei que foi o meu pai passando para desejar um feliz ano novo para mim, e sei que ele está sempre comigo. Espero que tenham gostado do relato. Nessas datas, né, marcantes, pode ser sim que alguns entes queridos venham. Dá uma marcadinha ali, dá um oi, né, desejar algo ali pra gente, e às vezes até mostrar a presença, falar: olha, tô aqui,
Mesmo que seja levando um skate pra cima e pra baixo, né? Que legal, interessante, né? Se alguém tiver alguma experiência desse tipo este ano, conta pra gente. E vamos agora para o último relato desta coletânea temática, só com relatos que aconteceram aí envolvendo o Ano Novo. E este é um milagre de Ano Novo, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 27 anos e sou de Minas Gerais. Na verdade, não me recordo ao certo em que ano essa história aconteceu, mas lembro-me de ser criança e de ter uma multidão de gente na casa da minha avó. O relato é frequentemente relembrado, principalmente pela minha mãe, que ficou bem agitada na época, pois trata-se de um perrengue que a minha família enfrentou. É uma história engraçada. Bom, sem mais delongas, era um dia de Ano Novo. E até alguns anos atrás, a minha família comemorava bastante essa data. Hoje damos mais importância ao Natal. E no Ano Novo, cada um pode passar em lugares diferentes, pois os meus tios já são casados e alguns precisam se dividir entre as famílias e tal. Mas naquele ano, meu avô decidiu convidar a família do pastor da minha igreja para participar da ceia de Ano Novo em nossa casa, logo após o culto da virada, já que as nossas famílias sempre foram amigas. O pastor aceitou o convite e minha mãe foi à igreja participar do culto, enquanto o restante ficou em casa organizando a ceia. Antes da preparação, após o louvor, o pastor avisou toda a igreja que logo após o culto, toda a igreja estaria convidada para o jantar. Ô pastor, faça essas coisas não. Eu ia esganar o pastor. Bom, então, antes da pregação, após o louvor, o pastor avisou toda a igreja que logo após o culto, toda a igreja estaria convidada para o jantar de Ano Novo na casa do pastor fulano, que é o meu avô. Eu não sei as palavras exatas que o meu avô usou, mas o pastor entendeu o convite errado. O pastor entendeu que o avô convidou a igreja inteira para passar o Ano Novo lá e o avô convidou só a família do pastor mesmo. Senhor, agora imagina o desespero da minha mãe. O pastor da minha igreja entendeu que o convite era para toda a igreja e não só para a família dele. Mas o pastor também podia dar meu Deus. E não eram apenas as pessoas que frequentavam a nossa igreja, mas havia pessoas ali naquele momento de 3 igrejas diferentes no templo, né? Ali no momento. Tinha até van que estava lá levando as pessoas de outras igrejas. Graças a Deus, a nossa casa ficava a apenas 5 minutos da igreja. Então minha mãe saiu correndo da igreja para contar para nossa família que o pastor tinha entendido o convite errado. Olha, foi uma correria. Coloca água no feijão aí. Meu Deus, e agora? Temos que comprar mais coisa. A igreja tá lotada. Não tem mais comércio aberto. Meu avô, vendo que não havia como resolver com as próprias mãos, decidiu mandar todos saírem da cozinha. Fechou a porta e ali mesmo ele orou, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e multiplicasse a comida. Quando o culto terminou, desceram vans e vários carros para cá. A casa ficou lotada de gente e com a pouca comida que tínhamos, todos comeram, repetiram, levaram para casa. Aqui em casa tivemos que nos alimentar da mesma comida por uma semana. E infelizmente tivemos até que jogar o restante fora, pois sobrou tanto que não dava mais para comer nem para doar. Ou seja, a comida se multiplicou. E esse foi o milagre do Ano Novo. Uma história que sempre é relembrada aqui em casa. Espero que tenham gostado e que isso fortaleça a fé dos assombrados, pois essa história é verdadeira. Deus ainda faz milagres. Gente do céu! Olha, Deus falou assim, eu vou ter que ajudar essa família, porque, pastor do céu, não faça mais isso. Mas, gente, olha só. É óbvio que foi multiplicada, né? Porque, assim, você prepara uma comida ali para uma família.
2 famílias, 3 que seja. Mas vinha a igreja inteira, com van, com gente de outras igrejas. É óbvio que você fala, não, comida não vai dar, gente. A gente sabe disso. A hora que a gente tá olhando ali, você fala, não vai rolar. E depois dele orar e pedir para que multiplicasse, todo mundo comer, todo mundo repetir, conseguir levar para casa e ainda sobrar para eles comerem mais o resto da semana e ainda assim ter que jogar fora porque sobrou muito. Sim, multiplicou. Viu? Vá brincando. Que legal. Que interessante. Mas pastor, não faça mais isso. Gente do céu. Pessoal, esses foram os relatos envolvendo o Ano Novo. E se você tem alguma história aí que aconteceu, algo sobrenatural, inexplicável que aconteceu com você no Ano Novo, conta aqui pra gente. A gente pode fazer uma coletânea pro ano que vem. E se acontecer alguma coisa neste Ano Novo aqui, eu também quero saber. Então, que vocês tenham um final de ano, que todos nós, né, tenhamos um final de ano muito bom, em paz, e que possamos ter aí um 2024 da mesma forma, muito bom, né? Melhor que 2023. A gente sempre tenta, né, que o próximo seja melhor, mas que a gente também faça a nossa parte, né? Que nós consigamos estar melhores, ser melhores no próximo ano. Fazendo o que dá pra fazer, né, gente? Fazendo o que dá pra fazer. não se cobrar tanto também, né? Bom, esses foram os relatos, espero que tenham gostado. Um ótimo 2024 para todo mundo. Beijos e a gente se vê no ano que vem. Beijos e fui! Tchau, tchau!